Olá, meus amigos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Bom dia. Bom dia a todos, muito feliz por estarmos juntos mais uma vez, mais uma semana. Hoje, 17 de outubro de 2020, a partir das 9 horas, com grande satisfação, o Grupo Amigos da Fé, da Associação Espírita Mariano do Nascimento de Ribeirão Preto, começa a sua live. Você continuar mais uma semana acompanhando. E também é você que está nos assistindo aí pela primeira vez, né? Já estamos aí com 24 pessoas iniciando e já acompanhando aí nesses primeiros minutos. Muito obrigado aí a você. Nossa proposta é mantermos um contato aí com a espiritualidade, né, para trazer harmonia e entendimento. Eu quero, nesse início, convidar aí o Álvaro para ele falar um pouquinho da novidade dessa semana aí, Álvaro. É com você. Bom dia a todos muito bem-vindos. Como o Silvio disse, estamos muito felizes pela presença de todos vocês. Teve um probleminha aqui do áudio aqui, desculpe. Então eu quero dizer para vocês que eu tinha falado na semana passada a respeito do nosso drive-thru. Que vai ser realizado amanhã, né? A partir das 9 horas da manhã,
estaremos esperando todos vocês para que vocês levem os mantimentos para a confecção das cerca de 85 cestas básicas. As nossas doações diminuíram muito nesse último mês, a gente até compreende pelo aumento dos produtos, né? Os produtos das cestas básicas estão bem caros, mas a gente conta com a colaboração de todos vocês. Estaremos lá em frente ao Mariano do Nascimento, naquela rua lateral, com toda a segurança, com equipe reduzida, como foi das últimas 2 vezes que fizemos. Esse é o nosso terceiro. Então eu conto com todos vocês. Até amanhã estaremos esperando todos vocês. Silvio, com você. Obrigado, Álvaro. Então não esqueça aí o recadinho, né? Drive-thru amanhã. Nos ajudem, né? E precisamos muito do apoio de todos vocês aí. No chat da nossa live, deixa o seu recado aí, o seu nome, a cidade, o bairro, né? Que daqui a pouco a gente divulga aí a participação de todos vocês. Não esqueçam, mais uma vez, eu peço toda semana, compartilhem o link da nossa live com seus amigos, com seus familiares, né? Com isso, semana passada nós tivemos 12 compartilhamentos, nós atingimos aí 1.495 pessoas e 446 visualizações. Então, esse compartilhamento é fundamental aí para a gente poder atingir o maior número de pessoas aí a cada dia, né? Tá chegando na casa aí de todos vocês, levando a palavra, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Se porventura cair a conexão, tá? Não desistam, entrem novamente, né? Lembrando também que os nossos encontros ficam gravados na página do Mariano do Nascimento. Então, se você ou alguém não pôde assistir agora, ao vivo, no dia 17, a partir das 9 horas da manhã, fica tudo gravado lá, dá para assistir de novo, né, quantas vezes quiser. De repente, também não dá para assistir o tempo todo, contínuo, né, mais ou menos 45 minutos, 1 hora de live, tá? Vai assistindo aos poucos também, que é possível, é importante, você vai mantendo aí as suas orações e a sua sintonia com a espiritualidade aí. Agora eu queria convidar a Thaís para apresentar o segundo caminho de luz, que é o sono útil, né? Obviamente um dos 4 caminhos de luz. Thaís, é com você. A oração do sono útil, ela deve ser feita diariamente também antes de dormir. A oração nada mais é do que você pedir que enquanto o seu corpo esteja ali repousando, para um novo dia que se iniciará, você em seus sonhos esteja em bons lugares, lugares edificantes, onde você esteja em aprendizado, auxiliando ao próximo. E agradeça sempre por esse momento. Muito obrigado, Thaís, aí, por essas orientações aí sobre o sono útil. Agora, vamos pegar aí e preparar o nosso copo com água, né? Essa água vai ser fluidificada, ok? Também separe aí a garrafa com água, tá? Para que vocês tomem no transcorrer aí da semana, ok? Deixou tudo separadinho aí? Ótimo. Também quero pedir o amparo dos mentores da casa aos trabalhos da nossa unidade do Mac João, ali da rua Albuquerque Lins. Sempre a solicitação aí do nosso dirigente, o seu Miguel. Aproveito aí, seu Miguel, ao senhor e à família, o nosso grande abraço aí, e que a espiritualidade continue iluminando aí os trabalhos também da nossa unidade aí do Mac João aí no Jardim Paulista. Agora vai começar a aparecer na tela aí para vocês o link do caderno de orações, tá? A propósito, o caderno de orações
é para trazer uma forma aí semelhante ao que acontece na casa espírita, presencial aí. Agora estamos de maneira virtual, então você preenche um cadastro aí solicitando as necessidades, as orações e tudo mais aí, as pessoas que mais precisam. Espero aí que comece a aparecer o caderno de orações mesmo, para aqueles que precisam do atendimento, do apoio espiritual, das nossas orações aí, todos esses nomes escritos e também aqueles que você mentalizou, que você escreveu aí no seu papel em casa, também está valendo, gente. É igual, tá? E que a espiritualidade faça o atendimento especial à distância a todos esses nomes, a todos esses que nós estamos mentalizando aí nessa manhã de sábado aí, tá? Já deu para passar todos os nomes? Tudo certo? Ainda estão passando. A lista tá grande aí. Graças a Deus. Respirem fundo. Acomodem-se a partir desse momento, na sua cadeira, no seu sofá. Vamos formar uma grande corrente de luz, de fé e de esperança. Pedimos muita vibração e prece nesse momento. Vamos transmitir todo o amor necessário para que chegue às pessoas aí muita saúde e paz, irradiando a luz divina dentro de nós, para todos vocês aí, para a humanidade toda em geral. Eu queria convidar agora, nesse momento, a Tânia para a prece de início de reunião. Tânia, é com você. Oi, gente. Bom dia. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos ou desencarnados que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade, do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o faça com o fervor e o recolhimento necessário. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós a perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos espíritos do Mariano, nosso guia espiritual, que nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Um ótimo dia novamente para todos vocês. Agradecendo primeiramente a Deus, ao nosso Mestre Jesus Cristo, a toda a espiritualidade que nos rege, por mais uma oportunidade de estarmos aqui todos juntos, mesmo que à distância, para podermos estudar um pouquinho mais a palavra de Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, e todos aqueles que nos acompanham já há bastante tempo, tanto presencialmente, quanto aqui pela nossa live, que hoje está completando 30 semanas seguidas, 30 lives seguidas que estamos aqui,
todos os sábados junto com vocês. Agradeço muito mesmo a participação, né? E a presença de todos aqui conosco, trazendo energia, luz, né? Nos conectando nessa corrente maravilhosa espiritual. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, que o título do capítulo 17 é Sede Perfeitos. E nós terminamos na semana passada os itens, né, as codificações do Allan Kardec, com a parábola do semeador, né, que nós fizemos. E hoje nós entramos nas instruções dos Espíritos. Então, para quem não tem um convívio assim direto com o Evangelho, os capítulos são separados por temas. O Allan Kardec ele faz as codificações em cima dos ensinamentos de Jesus, né? Através das orientações que os espíritos passaram para ele. E aí, depois que ele faz essas codificações, ele publicou as instruções desses espíritos, as mensagens que esses espíritos passaram para ele. E exatamente hoje a gente inicia do capítulo 17 as instruções dos espíritos. E o tema, o item de hoje, ele chama O Dever, que foi passada a mensagem pelo espírito de Lázaro, em Paris, em 1863. Então, Lázaro disse: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral, e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, que suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio, este aguilhão da consciência. Guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. Então, meus irmãos, esse dever, né, esse cumprimento de um combinado com Deus antes de virmos novamente encarnar aqui na Terra, né? Tudo é apagado da nossa mente, né? Mas está gravado no nosso espírito, porque esse espírito já conviveu em outras vidas. E nós fizemos um pacto com Deus quando decidimos reencarnar, ou que Deus decidiu nos reencarnar, que nós temos que estabelecer esse dever, né? Esse dever moral, né, nessa nossa vida. Ou seja, praticar apenas o bem e deixar o mal de lado. Mas como disse aí no texto, né, isso vem de frente ou contra as seduções e as paixões, os nossos interesses pessoais, daqui da nossa vida terrena, da nossa vida material, eles entram em conflito. Então, como ele diz, é muito difícil da gente cumprir esses deveres e a gente se deixa levar por essas paixões, por essas seduções, mesmo sabendo que estamos errados ou praticando algo que está nos atrapalhando na nossa evolução. Então, continuando. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como este dever pode ser determinado, onde ele começa, onde ele termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo, e termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Então é o mal que a gente pratica, né?
esse dever é a prática do mal, né? Para o nosso próximo, para as outras pessoas que convivem conosco, e o mal para nós mesmos, né? Que nós devemos inibir da nossa vida, excluir da nossa vida. Como foi dito, é difícil, mas nós temos que lutar contra esses males e só proporcionar o bem na nossa vida e na vida dos nossos próximos. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pôde fazer. O critério para o bem, infinitamente mais variados em suas expressões, não é o mesmo. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. O dever reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo, e ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. Então essa frase vem diante dos mandamentos de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, né? Então esse é o dever maior que Deus nos proporciona, né? Então eu vou repetir essa frase que ele disse aqui. O homem que cumpre o seu dever ama mais a Deus do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo, né? Então resume os dois principais mandamentos de Deus. Continuando. O dever é o mais belo laurel da razão. Provém dela, como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. E saber que ele, cumprindo esse dever, meus irmãos, você vai estar evoluindo, você vai estar melhorando. Então, só o fato de você se policiar em não cometer o mal, ou saber que se você fizer o mal para outras pessoas ou para si mesmo, você vai estar se prejudicando, você não vai estar evoluindo, porque a nossa missão principal aqui, né, na Terra, nessa encarnação ou nas outras encarnações que passamos, é de só evoluir. Essa é a nossa principal missão: evoluir, melhorar moralmente e cumprir esses deveres que temos com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. O dever cresce e se irradia sobre forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Então, meus irmãos, depois dessa finalização, dessa instrução maravilhosa, né? É o que Deus quer de nós, a nossa melhora, a nossa evolução, que é isso que Ele espera de todos nós, né? Que cumpramos esse dever, que pactuamos com Ele antes de reencarnarmos. E que pactuamos a cada dia que acordamos. A cada dia que acordamos, temos que agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse dia que Ele nos dá, né? De cumprirmos esses deveres, de termos o contato com os nossos irmãos, com os nossos próximos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, para que possamos só fazer o bem, né? Pensar em só fazer o bem e excluir
definitivamente o mal de todos nós. Se cada um de nós fizermos isso, imagina como vai ser o mundo daqui para frente, futuramente, e é justamente isso que Deus quer para todos nós. Obrigado para todos vocês pela atenção, por mais esse estudo, que possamos refletir e principalmente colocar em prática esses estudos e essas orientações que Jesus nos passou, que a espiritualidade nos passou e que Deus quer que cumpramos. Agora vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos fazer o nosso segundo estudo de hoje, do livro Minutos com Chico Xavier, do autor José Carlos de Luca, e quem vai fazer hoje para nós é Eleonora. Bom dia a todos. Vamos fazer mais uma leitura do livro Minutos com Chico Xavier. Filhos Problema. Filhos Problema são os espíritos que desencaminhamos no passado. Para que retornem às diretrizes do bem, necessitam de recuperar a confiança em nós, e isto, às vezes, leva a existência inteira. Chico Xavier. Quando, em um momento de esgotamento de nossas forças, formos reclamar dos filhos que nos causam dores e preocupações, angústias e padecimentos, recordemos que esse ensinamento de Chico Xavier, esclarecendo-nos que os filhos problema são os espíritos que nós desencaminhamos no passado. São almas de outras experiências a quem prejudicamos, traindo, roubando, iludindo, e que hoje estão ao nosso lado para a devida reconciliação. É o ensejo que temos para mostrar a elas que não somos mais os mesmos de outrora, ajudando-as a reencontrarem o bom caminho. E faremos isso dando a elas o que no passado negamos. Mas como orientou Chico Xavier, geralmente esses filhos difíceis guardam certa desconfiança de nós, porque, embora não se lembrem do que aconteceu em vidas passadas, sentem que, de alguma forma, causamos a eles dissabores e temem que isso volte a acontecer. Portanto, no trato com essas almas feridas, precisamos ter muita paciência, perseverança e dedicação constante, pois recuperar a confiança delas pode ser o trabalho de uma vida toda, mas compensa. Compensa transformar o filho problema em filho amigo. Compensa qualquer esforço e saber que um dia conseguiremos retirar o filho do abismo que nós mesmos empurramos pela falta do nosso amor. Por isso, só amor o trará de volta ao aconchego do nosso coração. Obrigado, Eleonora, por mais esse estudo maravilhoso, por mais uma reflexão. Possamos todos nós, colocar sempre um pouquinho dessas orientações na nossa vida, que possamos sempre pensar bem nesses assuntos, nesses temas, nessas reflexões. Depois desses estudos maravilhosos, eu peço sempre a todos vocês para que agora coloquem em mente, ou em algum papelzinho aí do lado, ou todos aqueles que colocaram os nomes no nosso caderno de orações, possamos agora mentalizar, nos concentrar, pedir a legião de espíritos da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, com seus médicos, seus enfermeiros espirituais, que possam atender a cada um dessas pessoas, desses nomes que estão necessitados, e vamos todos dessa corrente maravilhosa, fazermos todos juntos a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes,
e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Excelente, né? Todas essas orações, todos esses aprendizados, né? Essa música, tudo muito maravilhoso aí. E como também é muito maravilhoso saber que nós estamos aí com 44 pessoas ao vivo aí conosco. Muito obrigado aí a vocês, alguns pela primeira vez aí, então do fundo do coração aí o nosso muito obrigado. Mais de 38 comentários e já temos 9 compartilhamentos aí. Então você aí que ainda não compartilhou, vai lá e compartilha, tá? Dando sequência, nós vamos trazer agora as palavras do áudio do próprio Chico Xavier, né? Sempre uma orientação aí do São Miguel, nosso dirigente, também tem a espiritualidade aí atuando também em todo esse processo aí de aprendizagem, né, para nossa evolução. Hoje nós vamos ouvir a mensagem Teu Livro, Retrato da Amizade. Flávio, coloca aí, porque essa é importantíssima aí. É com vocês. Teu livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira, em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda
que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Grandíssimo ensinamento, né? Eu só vou repetir as primeiras palavras dessa mensagem aí de Chico, né? A existência na Terra é o livro que escrevemos. Então, essa nossa passagem aqui nesse planeta, né, vai contar a nossa história aí. E a minha pergunta e reflexão que eu faço é: que história que você está escrevendo? É um grande romance? Ou é uma grande tragédia? Qual é a história? Fica aí para você refletir. Seguindo as orientações aí do nosso dirigente, São Miguel, de novo, aqui, nessas 30 lives aí, né? O Evangelho de Chico Xavier. Então, Chico, acho que para todos nós, né, que segue a doutrina espírita, é um grandiosíssimo exemplo da doutrina. Então, são grandes ensinamentos, é um após o outro. E hoje nós vamos sortear o que vai cair, a espiritualidade, que Chico Xavier, né? Que o seu Miguel lá está nos reservando como mensagem hoje. Hoje não tem nada programado, não tem nada ensaiado. Tá? Então nós vamos escolher aqui uma página, tá? E vamos lá. São dois, eu vou escolher dois aqui hoje. Acho que é a primeira vez que eu falo, porque são dois bem curtos, tá? Vai na sequência. É o item 153. O esforço máximo é desinteressado no bem aos outros, segundo nos parece. É sempre um maior apoio a nós mesmos. Então, quando nós depositamos de coração aberto algo a ser feito, algo a ser realizado para alguém, a retribuição vem diretamente para nós mesmos. Então, desde que tudo seja de uma maneira desinteressada, né? Sem nenhum interesse reservado aí. Isso vai ao encontro, né, da caridade. Segundo, é o item 154. Fico sem entender quando um companheiro de doutrina espírita realiza campanhas contra este ou aquele médium, que, na maioria das vezes, está fazendo um esforço muito grande de autossuperação para melhor servir ao ideal de nós, que é em comum. Eu acho que independente de estarmos da doutrina, né, ser médium ou não, né, ficar pré-julgando a situação de alguém. Eu acho que são dois ensinamentos aí
que vem diretamente aí de Chico. A intenção despretensiosa que nós temos que ter, né? O amor, o carinho, o afeto e a caridade, e o pré-julgar aí as pessoas, dado o recado hoje do Evangelho de Chico Xavier. Agora, Álvaro, é com você para a prece de concentração. Vai lá. Antes da prece de concentração, só quero fazer uma observaçãozinha aí, um complemento do que o Silvio disse, né? E fazendo um link do áudio aí do Chico Xavier, que o Silvio citou bem, do livro que você está escrevendo nessa sua vida atual, né? Da encarnação, e fazendo um link com o ensinamento do Evangelho. Será que nesse livro você está escrevendo os deveres que você tem que praticar, né? Que você tem que cumprir perante Deus? Então é um pouquinho mais de reflexão, né? Se esse livro está sendo bem escrito e se os deveres estão sendo cumpridos. Vamos para a nossa concentração. Fizemos um atendimento, né, através da oração de Bezerra de Menezes para os nossos irmãos necessitados. E agora essa prece de concentração eu convido a todos para que mergulhem no seu íntimo, né? Dentro de si mesmo, para fazer uma limpeza, fazer uma energização e um fortalecimento para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Agora vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar. Respirem fundo. E vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre os nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa. Passeie pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para toda a nossa família. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e possamos nos deixar umidificar por Deus. E que Deus também nos dê força para podermos cumprirmos os nossos deveres com Ele. Só praticar o bem e afastar sempre o mal de dentro de nós. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, por esses momentos que passaremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Esse momento maravilhoso de energização, de fortalecimento. Espero que todos vocês tenham sentido essa energia, essa força, porque eu sinto muito intenso aqui toda essa corrente, toda essa energia, toda essa elevação de pensamentos, né? E todo suporte espiritual que a espiritualidade nos passa, que nos transmite. Vamos continuar todos agora unidos, fortalecidos,
e cantar com bastante alegria, com bastante força, a canção Quanta Luz. Nos enche a alma, nos enche o coração, né? Todos esses estudos, essas orações, essas músicas, sabe? Nos renova. Agora há pouco o Alvo falou sobre isso, eu vou repetir porque é maravilhoso. Eu espero que você aí em casa também esteja sentindo tudo isso, né? Então a nossa eterna gratidão aí à espiritualidade por nos proporcionar esses belíssimos momentos aí. Então eu aproveito para convidar você para pegar o seu copo com água, né, e tomarmos agora, agradecendo a espiritualidade por todos esses momentos de paz, de tranquilidade, e que ele perdure no decorrer dessa semana. Que assim seja. Lembrando também da nossa garrafa com água, daquela jarra que você reservou, também foi fluidificada. Alguns perguntam, nossa, mas está tampada, tal, como é que fluidifica? Espiritualidade, gente. Só a força, a fé, né, e o acreditar aí, né, que realmente a coisa vai funcionar. Tá? Então essa água está fluidificada sim, ela vai ser ingerida aqui na minha casa por todos os membros aqui, né? Minhas netas visitam aqui, sempre pedem aí a aguinha do Papai do Céu, tal. Então
ministre quantas vezes for necessário para cada um deles aí, às vezes 2, 3 vezes por dia, aí, quantas você estiver sentindo necessário. Conforme for consumindo, vai diminuindo, tá, o nível, só não deixa acabar. E vai completando aí, tá? Não tem contraindicação. Acho que esse pode ser um dos melhores remédios aí, né? Através da nossa força, da nossa fé e a nossa perseverança aí. Falando em perseverança, eu queria novamente agradecer aí, e muito. Agora há pouco eu falei que nós estávamos com 9 compartilhamentos, já fomos para 12. Já igualamos o da semana passada aí, pessoal. Então você que ainda não compartilhou aí, vai lá, compartilha, tá? Muito legal. 44 participantes aí ao vivo agora, 50 comentários aí. O primeiro deles eu queria agradecer muito aí. É a Sueli, tá? Que é a primeira vez que está conosco, ela colocou lá no chat. Sueli, obrigado aí, né, pela sua primeira vez. Espero que tenha alcançado aí, né, o objetivo e que você se sinta bem, esteja com paz e com tranquilidade aí. E ela desejou isso para a gente, né? A paz de Deus, assim seja e para todos nós. Agradecemos também aí o contato da Ana Rita, da Rosana, da Dete, do Roosevelt, da Emília, da Tamara, a Vânia, Luz do Mestre Jesus, nos ampare, assim seja. Precisamos muito desse amparo aí, né, gente? E eu estou precisando, você também tá? Então, né, com as palavras aí da Vânia, que o Mestre Jesus nos ampare. Graças a Deus. A Glacione com a mãe Jussara. Paz e gratidão. Sempre está aí conosco. Eu não posso esquecer da Rita, lá de São Paulo. Toda semana a Rita está aí. Eu acredito aí, Álvaro, que a Rita deve estar igualando a nós aí. Todo sábado, 30 semanas, ela está sempre aí conosco. Parabéns, Rita, aí pela persistência, né? E tudo mais. E ela deseja que Deus nos dê um lindo e abençoado dia. Que maravilhoso. Eu não sei como é que está em São Paulo, mas em Ribeirão Preto, aqui estou olhando, está maravilhoso o céu, né, azul, né? Independente, se for aquela garoa também lá de São Paulo, também é gostosa, é aconchegante e está valendo aí. Cláudia, luz, paz, saúde, harmonia. E o principal objetivo para todos nós, a evolução. Nossa, a Cláudia hoje acho que sintetizou toda a nossa live aí, Álvaro. Ó, luz, paz, saúde, harmonia. E o principal objetivo, evolução. Nossa, ela fechou e amarrou tudo aí. Valeu, Cláudia, pelo recado. Mário, o Zé Manuel. Zé Manuel, abração aí ao Francisco. Sei que você deve estar com ele aí no colinho aí. Manda um abraço aí. Tá? Mariana, Verônica, Eliana, a Ana Lúcia de Cravinhos. Lurdinha, um abração aí. Álvaro, manda um abraço para Lurdinha, tá aí do seu lado. Né? Agora esse daqui deve estar na beleza lá. Álvaro. Eu vou falar de novo. O Carlos e a Jane, que sempre é parceiro nosso, são de Cravinhos. Sabe onde que eles estão? Continuam lá em Ubatuba assistindo a nossa live. Carlos, dá um abraço na Jane aí, ó, do fundo do coração. Isso é parceiro. O cara tá lá, né? Eles estão lá em Ubatuba usufruindo, acho que, pô, super gostoso, né? E não perde a nossa live. Sábado passado, esse também, eles estão lá e, ó, isso é persistência também. Parabéns, Carlos e Jane. Valquíria, Alessandra, ó, fico até emocionado, me emocionei aqui plenamente, gente, não tem como não emocionar com todas essas mensagens aí. Alessandra, Sandra Araújo, Jaqueline, Balieiro e a Karen, um abraço aí, um dia iluminado para vocês também. Francisco, ó, Francisco foi profundo aí. Deus derrame paz a todos nesse momento difícil. Então, que Deus, né,
derrame toda a paz aí, nesse momento que todos nós estamos passando aí, todas essas dificuldades, cada um do seu jeito, a sua maneira, né? Perdendo entes queridos, doença, dificuldade financeira, às vezes desarmonia familiar, tudo, acho que todos os problemas aí misturados aí. E a grande palavra mágica, esperança, esperança. E ele deposita essa esperança, né, através de uma vacina aí para nos livrar desse vírus. Francisco, tá certo, né? Então, que Deus derrame paz e que em cada um de nós tenhamos a grande esperança. Um abraço também a Marta e o Valdir, agradecem, muita gratidão e luz. Adriana, Kika, Rosa Maria, Maria Tereza, a Divina, Elizabeth, a Francine. O Balieiro está lá em Jardim. Ele falou: eu estou em Jardinópolis aqui. Aí, um abraço aí, Balieiro, e a Karen. Lurdinha, olha lá, Lurdinha, esperança, fé e mudança. Assim seja. E, gente, muita luz no coração de todos vocês aí. Acho que eu falei bastante aí, me emocionei mesmo, porque não tem como. Eu acho que é muita energia, apesar de todo esse distanciamento que nós estamos aí, mas a gente acaba recebendo muita energia. E eu espero que você aí na sua casa também tenha recebido tudo isso que eu estou recebendo aí, e é o que eu desejo do fundo do coração. Álvaro, é com você. Seus recados. Antes do recadinho, enquanto você estava falando, eu fiz uma viagem mental. Eu saí de Ribeirão com esse céu azul lindo, passei ali por Cravinhos, naquele alto, né? Os Alpes de Cravinhos, com aquele vento, com aquela brisa. Depois passei por São Paulo, né? Peguei a garoinha e o friozinho de São Paulo e fui parar em Ubatuba, lá junto com o Carlos, lá na beira da praia, sentindo uma brisa. Olha que viagem maravilhosa que eu fiz com os nossos amigos aí, né? Um abraço para todos vocês, uma brincadeira, mas eu realmente fiz uma viagem mental nessa. Viajei com você, com os nossos amigos aí, que estamos todos unidos. As lágrimas estão aí rolando, e aí eu estendo a viagem, tá? Desculpa interromper, mas eu estendo ao Paulo lá no Japão também, né? E a todos os outros no Brasil inteiro aí, tá bom? Segue aí com você. Aí meu espírito vai ter que desprender para chegar lá no Japão, né? Mas, brincadeiras à parte, agora vamos nos nossos recadinhos, né? A gente falou das cestas básicas, né? Que a gente fala toda semana aqui. Deve estar aparecendo aí na tela para vocês agora a relação dos mantimentos que fazem parte da nossa cesta básica, né? Mercados cada dia. A gente pode dar para o nosso próximo e que possamos todos separar alguns mantimentos, que seja um item só, né? Já vai estar ajudando muito. Separe aí, ou dê um pulinho no supermercado, faça sua comprinha, né? Nessa relação de mantimentos. E porque, como eu disse, estaremos amanhã esperando vocês. O Mariano do Nascimento. Estaremos fazendo o nosso terceiro drive-thru solidário para arrecadação desses mantimentos para a confecção das cestas básicas. No nosso primeiro drive-thru, nós arrecadamos 1,5 toneladas, cerca de 1,5 toneladas de alimentos. No segundo drive-thru deu uma caidinha, arrecadamos cerca de 1 tonelada. E eu espero que consigamos suprir pelo menos essa 1 tonelada e, se Deus assim permitir, né, e conseguir tocar um pouquinho no fundo, que você possa ir no seu vizinho, no seu parente, nos seus amigos, pessoal do condomínio, para quem mora em condomínio. Faça uma arrecadaçãozinha, peça para o seu
vizinho, peça para o seu amigo, para o seu parente, né? Passa lá na casa dele, recolhe 1 ou 2 itens de alimentos e leva lá para nós amanhã cedo, viu? Estaremos esperando vocês lá na frente do Mariano com toda a segurança, equipe reduzida. Nem descer do veículo, abre o porta-mala que a gente pega, você não precisa nem descer do veículo e pode colaborar conosco aí para a confecção dessas cestas básicas, para podermos continuar dando um pouquinho de alimento para essas famílias que tanto necessitam, tá? Então, espero todos vocês lá amanhã, ok? E também temos a colaboração que precisamos fazer, né, para a nossa Associação Mariano do Nascimento, e nós temos as nossas contas para pagar, a nossa arrecadação de colaborações caiu muito, as nossas mensalidades caíram muito, né? Porque temos os nossos associados, então cada um de nós que somos associados ou que queremos fazer uma doação para casa, para ajudar a casa financeiramente, utilize essa conta que está aparecendo aí na tela de vocês. Tem o CNPJ, você pode fazer uma transferência bancária, fazer um depósito bancário, que vai ajudar muito a casa a manter as suas dívidas em dia, né? Você associado que não está com as suas mensalidades em dias, coloque, não precisa, se tiver muitos meses atrasado, paga 1 mês, paga 2 meses, né? E vai ajudando aos pouquinhos a gente a retomar essa parte financeira, até que possamos voltar todos presencialmente, né? Cada um nos seus trabalhos, né? A participação, e continuemos colaborando e ajudando a casa a se manter, né? Pagar as dívidas, deixar tudo em ordem, que nós temos os funcionários e os nossos deveres, né? Materiais a cumprir, né? Pagar as contas. Então, agradeço a todos vocês pela participação, pela colaboração, pela paciência conosco, né? Nos estudos, refletindo. Possamos ter uma semana maravilhosa, cheia de luz, cheia de paz, com mais paciência, e reflitamos em todos esses estudos, em todas essas orientações e instruções que Jesus, que a espiritualidade sempre nos passa. Um abraço a todos vocês, abraço seu Miguel, abraço Dona Val, família, fiquem em paz, fica com Deus. Até semana que vem estaremos esperando vocês às 9 horas da manhã aqui. Silvio, com você agora para finalizar. Obrigado, Álvaro, por todos esses recados aí, né? Só quero reiterar isso que o Álvaro afirmou. 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz, que seja a contribuição sua aí, ou R$1 na somatória, no conjunto, tá? Isso vai fazer uma diferença enorme aí, certo? Então, qualquer colaboração aí, nesse momento, né, de crise, em que principalmente a Casa Espírita está passando, todas as instituições, por sinal, tá? Então, a gente pede aí do fundo do coração a sua colaboração, né? Deposite na conta se for algum valor. Se for a doação, estamos lá no drive-thru amanhã, tá? Últimos recadinhos, a Vânia deseja um ótimo final de semana, paz e amor. O Caio e a Bianca pergunta, né? Mais uma pessoa perguntando se a gente tem alguma previsão aí da volta das atividades presenciais. Ainda não, tá? Ainda a diretoria, através da nossa presidenta Natália, reunindo os grupos, tá? A proximidade, né, pela que a Casa Espírita tem, tá? Ficaria muito limitada ainda nesse momento, tá? Mas estamos estudando, sim, a possibilidade, todas as possibilidades aí,
tá? E tomara que em breve a gente retorne, né? Mesmo com restrições, isso tudo que a gente está se cercando. Porque também para a volta a uma casa, ao funcionamento de qualquer instituição, vocês sabem que precisamos de um investimento. Não precisa investir em equipamento, né, segurança, higienização. Então, uma série de coisas que, nesse momento, seriam investimentos. Se nós não estamos tendo a mínima receita, por isso é que tudo também fica bem complicado. Tudo bem, mas todos os esforços aí estão sendo feitos para que a gente consiga voltar em breve aí, Bianca, tá? Fica o meu abraço aí a todos vocês, tá, que participaram, a nossa gratidão aí por todos vocês, todos os trabalhadores também do Grupo Amigos da Fé, pelo respaldo aí, pelo apoio, e o nosso grandíssimo abraço ao seu Miguel lá. Seu Miguel, se não fosse o senhor aí, isso não tem sentido aí, né? Ele é a mola mestra nossa. Então, o que a gente fala, o que a gente orienta aqui, é o seu Miguel que está lá, né? Óbvio que ele em todo contato com a espiritualidade aí para dar todo o direcionamento e toda a conduta aí. Então, meu abraço a vocês. Até sábado que vem, sábado, 9 horas da manhã. Um abraço, até mais. E amanhã todos lá no drive-thru nosso, hein? Estaremos esperando vocês lá. Abraço.